Olá a todas e a todos vocês. Aqui quem fala é Fabiano Kenji Nohama, também conhecido como Professor Fabiano Kenji. E eu sou secretário de Formação Política do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, aqui na cidade de Gurupi, no estado do Tocantins. E também sou aquele que fez o registro como pré-candidato a prefeito pelo PT aqui na cidade. No entanto, você já deve ter recebido as notícias, né, nos órgãos de imprensa do Tocantins, tá? Informando que o Diretório Municipal do PT de Gurupi, em uma reunião no dia 16 de maio, decidiu pelo veto a minha pré-candidatura à prefeitura. E eu resolvi fazer esse vídeo, em primeiro lugar, tá, para informar vocês que, neste momento, eu estou me valendo de todos os recursos possíveis dentro das instâncias do partido, tá, para tentar derrubar esse veto e poder continuar com minha pré-campanha. Tá? Em segundo lugar, tá, também para apresentar um histórico, né, de como foi esse processo de pré-campanha, para vocês saberem melhor também como chegamos a esse ponto. Tá? O ponto que o partido, então, o PT, né, decidiu cortar sua própria candidatura à prefeitura, tá, para ficar na rabeira das candidaturas à direita aqui da cidade. E para começar, tá, eu gostaria de rebater algumas informações que têm aparecido em alguns grupos aí do partido, em algumas instâncias da Federação Brasil da Esperança, né, que une PV, CDB e PT, tá? Uma delas falando que a federação já teria decidido antes, né, lançar uma chapa sem candidato a prefeito e que eu pus depois minha pré-candidatura, tá, como se fosse intrometido. Tá? E outra afirmação falando que essa minha pré-candidatura sim é um projeto pessoal, individual e egoísta meu aqui na cidade de Gurupi. Tá? Então, para rebater essas informações, tá, primeiro é lembrar vocês que os primeiros anúncios da Federação Brasil da Esperança, dessa estratégia, né, de cúpula, né, falando que ia lançar candidatura só para a Câmara Municipal e não lançar candidato à Prefeitura, tá, foi feita em meados de abril para início de maio. Tá? No entanto, tá, em uma reunião do Partido dos Trabalhadores para ouvir moradores do setor João Lisboa da Cruz, tá, em dezembro de 2023, dezembro do ano passado, eu já tinha feito o anúncio da minha pré-candidatura. Tá? Ou seja, muitos meses antes desse anúncio da federação. Então, a minha pré-candidatura veio primeiro. Tá? E também, né, fiz o registro oficial da minha pré-candidatura em fevereiro de 2024, que foi o período que o partido, né, definiu para os pré-candidatos registrarem oficialmente suas pré-candidaturas junto aos diretórios municipais. Tá? E eu fiz esse registro, então, por meio de um ofício ao diretório municipal, indicando a minha pré-candidatura. E junto com esse ofício, tá, também foi enviado em anexo, tá, uma lista de apoio, tá, onde você tem lá a assinatura de militantes do partido, tá, apoiando a minha pré-candidatura à prefeitura, tá, certo? Em um número que é maior que 10%, tá, do número de votantes da última eleição do Diretório Municipal do PT na cidade, que foi em 2019. Tá? Eu estou falando isso porque esse é um dos critérios para... uma das condições, na verdade, para se registrar pré-candidatura. Tá? Tinha condições mais fáceis de obter, sim, tá? Mas eu resolvi obter a minha pré-candidatura por meio dessa lista de apoio, tá? Com essa lista de assinaturas, tá? Justamente para mostrar que não é um projeto pessoal, não é um projeto egoísta. Tá? É uma proposta de candidatura própria que foi montada ouvindo a insatisfação dos militantes do PT na cidade, que estão cansados dessa história do PT não lançar nenhum candidato a prefeito há décadas. No entanto, né, junto com essa nossa proposta de candidatura própria do PT à prefeitura de Gurupi, também tínhamos vozes dentro do partido que também defendia que o PT não deveria lançar candidaturas à prefeitura nessas eleições municipais de 2024 aqui no Tocantins. Sendo uma dessas vozes a do presidente do PT Tocantins, o Zé Roberto, tá, que em várias plenárias municipais do partido, nas cidades do Tocantins, defendeu esse ponto de vista. Tá. E, infelizmente, essa é uma postura que acabou sendo defendida também então, pela maioria do diretório municipal do PT aqui em Gurupi. Tanto que isso levou a uma reunião no dia 27 de abril,
tá, que é uma reunião das candidaturas, né, das pré-candidaturas aqui do município, tá, junto com o presidente da estadual, então Zé Roberto, em que a pauta da reunião seria para falar sobre as eleições municipais de 2024, tá, mas, no entanto, tá, o foco da reunião acabou sendo mesmo na pressão do Zé Roberto para que eu desistisse da minha pré-candidatura à prefeitura por conta própria. Como justificativo, ele afirmou que era uma orientação da nacional do PT, tá, de que caso a candidatura a prefeitura tivesse pouca chance de ganhar, o PT não iria enviar nenhum recurso para a campanha. Tá? Mas aí eu respondi ao Zé Roberto, tá, que da minha parte pessoal até já achava esperado. Tá? E tanto que eu já tinha afirmado desde o início dessa pré-campanha aos colegas de partido, né, que eu estaria disposto a, eu mesmo, né, usando as economias que eu tinha à disposição, fazer o investimento da minha própria campanha. Tá? Certo? Só que também avisei que nesse caso seria uma campanha bem modesta, tá, em que eu produziria meus próprios vídeos, tá? Eu também produziria a arte que seria usada nos santinhos e nos panfletos, tá? E que também seria uma campanha pé no chão nas ruas. Certo? Também falei que era essa a minha disposição, tá? Também porque caso chegassem os recursos do partido aqui na cidade de eleições de 2024, que esses recursos fossem concentrados para financiar as campanhas, das campanhas do PT à Câmara Municipal. Após ouvir essa resposta, tá, o Zé Roberto afirmou também que, né, caso a candidatura à prefeitura tivesse pouca chance de vencer, o PT também não iria enviar, né, recursos para as candidaturas do partido à Câmara Municipal. Tá? E com isso ele afirmou então que caso eu quisesse tocar minha candidatura à prefeitura, tá, eu também teria que estar disposto a financiar todas as campanhas proporcionais, tá, à Câmara Municipal. Tá? Certo? E como eu sou apenas um mero professor e não sou milionário, tá, eu afirmei que não aceitaria essa imposição. Tá? Falei que essa história não fazia sentido, tá certo? E que deveria ser função do partido, tá, ajudar no financiamento das campanhas do partido no município, tá? Nem que ao menos fosse para ajudar a pagar assessoria jurídica e assessoria contábil. Tá certo? E falei também que, né, eu não iria aceitar essa imposição, tá certo? E que eu não desistiria da minha pré-candidatura à prefeitura por conta própria, tá? E que se ele quisesse bloquear essa pré-candidatura, teria que ser pelas instâncias oficiais do partido. E foi assim então que chegamos na reunião do Diretório Municipal do PT de Gurupi, do dia 16 de maio, tá? Em que infelizmente a maioria dos seus membros então votaram pelo veto à minha pré-candidatura à prefeitura. Isso porque, né, muitos dos que estavam presentes acabaram acreditando nessa história. Tá? Nessa história falando que, caso o professor Fabiano Kenji seja o candidato à prefeitura de Gurupi pelo PT, mesmo com ele pagando sua própria campanha, em resposta, o PT não vai enviar nenhum recurso para as campanhas do PT à Câmara Municipal da cidade. De novo, eu repeti de novo nessa reunião que é uma história que não faz sentido. Tá? Certo? E além disso, tá, eu, mesmo com essa decisão, eu cobrei também que ao menos essa deliberação fosse levada também para uma decisão final no encontro municipal do PT aqui em Gurupi. Tá? Porque pelo calendário das prévias eleitorais do PT, tá, estava programado para ter um prazo até o dia 26 de maio, tá, para que seja realizado os encontros municipais do partido. Tá? E nesses encontros você teria a participação da militância do partido na cidade. E é por isso que eu considerava que esse que era o espaço correto para fazer a discussão e deliberação, não só dessa questão da campanha à prefeitura, quanto a campanha também à Câmara Municipal. Tá? E principalmente que era necessário fazer uma retomada desse contato com os militantes, porque nesse ano de 2024, tá, o PT de Gurupi ainda não fez nenhuma reunião, fez 0 reuniões com a militância do partido. Nesse ano de 2024, tá, o PT de Gurupi também ainda
não fez nenhuma reunião, ou seja, foram 0 reuniões também do partido pelos bairros da cidade, tá? Que seriam os espaços para as pré-candidaturas conversarem direto com a população dos bairros. Tá? Então, dessa forma também, então, que eu fiz a cobrança por escrito no dia seguinte, então, no dia 17 de maio, tá? Solicitando ao Diretório Municipal para que seja realizado o encontro municipal do PT aqui em Gurupi, tá? E que nele que seja levada essa questão sobre a discussão sobre a candidatura à prefeitura do PT. Tá? Bom, só que infelizmente, tá? Dessa parte do Diretório Municipal que fez a movimentação para vetar essa pré-candidatura, tá? Que pega a questão da presidência e da secretaria do diretório, tá? Não tiveram o mínimo de decência, tá? Para ao menos dar uma resposta. Tá? Eles nem deram uma resposta, né, que aceitava, nem deram uma resposta que rejeitava. Tá? Simplesmente resolveram ficar quietinhos esperando o prazo passar. Tá? E é por essa razão então que não foi realizado o encontro municipal do PT aqui na cidade de Gurupi. Tá? Certo? E é uma outra oportunidade perdida para retomar o contato com os militantes, tá certo? E também acaba se fechando um cenário, tá? Em que temos então um diretório municipal que em sua maioria, tá, resolveu tomar uma decisão de cúpula só entre eles, tá, e fazendo todo esforço para deixar a militância do partido de fora. Tá? Isso acontece porque é uma decisão vergonhosa, porque ao tirar a candidatura própria do PT à prefeitura, tá, as únicas pré-candidaturas que sobraram aqui na cidade são as candidaturas da direita. Tá? Tanto que eu fui o único pré-candidato, tá, que fez divulgação, tá, de que os benefícios que apareceram na cidade de Gurupi em 2023 e 2024 vieram, grande maioria deles vieram dos investimentos do governo Lula. Tá? Um fato que a grande maioria absoluta dos políticos aqui de Gurupi estão tentando esconder. Tá certo? E ao cortar então essa pré-candidatura, tá? Então a opção que acaba sobrando vai ser a mesma coisa que foi nas eleições municipais passadas, de fazer o Partido dos Trabalhadores e agora junto com a Federação se venderem para as candidaturas da direita. Tá? Vai vender lá o tempo de TV, o espaço de campanha, que seria para a prefeitura, para falar do PT, falar do Lula, tá? Vai ser usado para bem das candidaturas da direita. Tá? Certo? E isso, de novo, uma decisão que se fez um esforço tremendo para deixar a militância do partido de fora, para não dar nenhuma opinião sobre o assunto e muito menos participar da decisão. Certo? E é por essa razão, então, que agora encaminhamos também a solicitação de recurso agora para a esfera estadual, tá? Porque é assim que eu caminho, tá? De um recurso. Primeiro pede, né, esfera municipal, depois estadual, se for o caso, levar para a esfera nacional do partido. Tá? E foi enviada então essa solicitação do recurso no dia 2 de junho, tá certo? Fazendo então a solicitação de recurso contra esse veto, tá certo? Porque além dos argumentos que eu falei agora há pouco, também temos o documento, né, chamado Critérios para Indicação de Candidaturas do PT para a Federação Brasil de Esperança, que foi aprovado pela Comissão Executiva Nacional do Partido, tá? Que diz no seu artigo 4, item A, que as comissões executivas municipais enviarão para os encontros municipais apenas as pré-candidaturas a prefeito ou prefeita, tá, que estiverem inscritas com apoio de no mínimo 10% do número de filiados que participaram do PED de 2019. Tá? Ou seja, tá, um apoio acima dos 10% que votaram na última eleição do Diretório Municipal do PT aqui em Gurupi em 2019, que inclusive é o caso desta pré-campanha, tá, que mostra que essa pré-campanha não era para ter sido barrado na reunião do diretório, era para ter sido levada para o encontro municipal para ela ser deliberada junto com a militância do partido. Tá? E é nessa fase então que nos encontramos, tá? Em que foi solicitado então esse recurso ao diretório estadual, tá? No dia 2 de junho, tá? E até o momento da gravação desse vídeo, no dia 10 de junho, ainda não foi enviado uma resposta. E com isso, então, nós encerramos esse relato então, sobre a pré-campanha, tá? Até chegar a esse ponto, então, que ainda estamos fazendo esse pedido de recurso, tá? Ao Diretório Estadual do PT Tocantins, tá certo? Bom.
E eu resolvi fazer esse vídeo mais com uma prestação de contas também, tá? Junto àqueles que sempre acompanharam essa pré-campanha e até apoiaram essa pré-campanha, a Prefeitura de Gurupi, pelo PT, tá? Certo? E também para mostrar, né, uma mensagem aos nossos militantes ou simpatizantes do partido na cidade, tá certo? Que mesmo com essa decisão vergonhosa a nível municipal, tá? Na esfera municipal, tá? Ainda temos pessoas dentro do partido aqui da cidade, tá? Que ainda estão dispostas a fazer a defesa dos ideais do partido, fazer a defesa também do governo Lula, tá? Dentro do espaço que lhe compete, tá? Tá certo? Seja até as últimas consequências, tá? Até as últimas etapas, tá? Seja aqui na esfera municipal do PT, na esfera interna do PT, tá? Seja nas eleições municipais de 2024, tá? E qualquer outra luta que vai vir para frente, tá? Certo? Tá, então, com isso fechamos essa nossa apresentação, tá? Então, até mais a todas e a todos vocês. Eu tenho certeza que nos veremos novamente, tá? Nas próximas lutas.